E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Chegando nessa região aqui, o gráfico me mostra o quê? Que ele consolida. Se ele consolida ali na região, o que eu tenho a fazer? Eu tenho que fazer uma continuação do movimento que ele me mostra. Então, ó, já abri aqui para gravar para vocês, olhei o gráfico, já entendi o que ele está fazendo, esperei acontecer algo que você pode chamar isso de filtro, né? Muitos de vocês falam, né? Muitos alunos mandam isso para mim. Na verdade, hoje existem algumas nomenclaturas que têm se colocado no mercado: gatilho de entrada, filtro de entrada, como analisar e ter uns filtros de entrada, como analisar os gatilhos de entrada. Então são nomenclaturas que vão surgindo dentro desse meio educacional para te ajudar a entender certos movimentos gráficos. Por exemplo, que nem aqui, ó. Eu tive um filtro de entrada. Qual foi o filtro de entrada? Se aqui eu tenho um topo, se aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho o fundo da região. O preço chegou nessa região. Ele já me mostrou fraqueza, já teve quebra de volume. O gráfico continuou andando de lado. O que eu posso pensar? A força que impera aqui no movimento está comandando. Então eu posso pensar em o quê? Em uma desvalorização do ativo. Sendo desvalorização de ativo, o que eu faço aqui? Faço uma venda. Então eu vi alguns filtros. Você reparou que eu vi alguns filtros aqui? Vou falar um pouco mais desses filtros, tá? Por que eu estou falando para vocês? Justamente essa nomenclatura que se coloca educacional, às vezes é necessário também eu trazer essa nomenclatura para vocês, não que seja uma nomenclatura dos livros de análise gráfica, mas é uma nomenclatura que se fala hoje, que se ensina. Às vezes alguém faz uma pergunta para mim de um assunto dentro da análise gráfica, eu falo assim, mas eu nunca falei isso. Não, mas é esse assunto tal. Aí eu pergunto, mas o que é isso? Aí a pessoa me fala, aí eu entendo o que ela quis dizer, mas na verdade ela usa uma nomenclatura que alguém na atualidade inventou, ou tem falado, ou tem explicado, que é a mesma coisa do que uma coisa que está no livro de 100 anos atrás. Só que, como se diz, para preencher e para encher a borboleta de cores maravilhosas, se coloca um monte de cores, um monte de desenhos para transformar aquilo em algo extraordinário ou extraterrestre, algo que veio de outro planeta. Sendo que tudo que nós precisamos para fazer nossos trades é uns ensinamentos daquilo que quem criou e quem nos criou nos deixou por inteligência e por intermédio da natureza, porque o mercado é cíclico, ele funciona de forma cíclica, ele é coordenado como as ondas do mar, funciona como ondas. Então, aonde nós olhamos nosso 360 na nossa volta, nós vemos o mercado. Tá bom? Isso surgiu em relação com a humanidade desde a época do escambo. Lá no passado, onde eu produzia milho, trocava com alguém que produzia arroz e assim por diante. E aí os comércios, as trocas, as valorizações e desvalorizações, ó, mas existe, ó, não sei nem te falar como. Só que é claro, né? Aí o pessoal usa umas nomenclaturas novas, traz uns nomes novos, tudo bem. Isso é para facilitar o seu entendimento. Então, aqui eu utilizei alguns filtros de entrada. Então, existem os melhores filtros de entrada num suporte e resistência? É óbvio que existe. Existem os melhores gatilhos de entrada em suporte e resistência na hora da operação? É óbvio que existe. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu procurar mais alguma oportunidade aqui. Algumas linhas. Pronto. Cheguei aqui, ó. Vejo regiões. Ó, o gráfico vem rompendo, ó. O gráfico veio esse fundo, rompeu, retornou, não chegou até lá. Chega aqui nessa região. Ó, ele veio aqui, rompeu, ele veio aqui, rompeu. O gráfico está trabalhando só rompendo regiões.
Ele não está trabalhando fazendo correções. Cadu, como é que você sabe disso? É só olhar o gráfico. É só olhar o movimento que o gráfico está fazendo. Ah, Cadu, você acha então que ele está rompendo, mas aqui ele pode segurar? Ele pode corrigir? Aí é o risco que eu estou tomando. Quando eu olho para o gráfico no passado, eu vejo ele só fazendo rompimentos. Quando eu vejo um preço médio do volume, olha aqui, ó, aqui eu estou vendo um preço médio do volume. Opa! O volume está trabalhando com preço médio, ou seja, não tem muita gente vendendo, não tem muita gente comprando, está na média. Se ele está na média e está chegando próximo a uma região de correção, o que eu posso pensar? Eu posso pensar em fazer a correção. Cadu, mas você olhou ali do minuto que você fez a entrada pro passado, ele não está corrigindo, ele só está rompendo. Sim, só que no exato momento aqui que eu apliquei os filtros da minha entrada, ele me mostra que ele pode fazer uma correção. E aí o que eu fiz? Eu fiz a bendita correção. Entrada perfeita. Entrada perfeita. Por que você vê que ele não está corrigindo, Cadu? Olha aqui ó, o movimento. Ó, rompeu o topo, voltou, rompeu o topo. Estabilizou, veio, rompeu o fundo. Chegou aqui, ó. Ele parou numa região meio indecisa, porque ele não parou nem aqui e nem aqui. Ele parou no meio de um canal. Então ele formou um canal aqui, um canal aqui. Qual foi a habilidade que eu tive para realmente saber se ele poderia corrigir aqui? Eu vi o movimento do gráfico, eu entendi onde o gráfico está, entendi a estrutura do gráfico, aí eu vi a tendência, eu vi o candle, vi o preço médio. Olha o preço médio aqui, olha aqui, não está fazendo oscilações, não tem oscilações no volume, ó, preço médio, equilibrado, ou seja, vamos de correção. Esses são alguns filtros, tá? Alguns filtros, ó, correção perfeita. Vamos lá ver se tem uma outra oportunidade. Vamos ver se alguma outra oportunidade. Estou vendo o gráfico, ele não chegou até aqui, chegou até aqui. Esse gráfico está indeciso. Se ele está indeciso, não dá para saber se ele vai seguir procurando topo ou ele vai voltar a fazer fundo. Não dá para saber. Como assim, Cadu, não dá para saber? Não dá para saber. Mas a tendência não é de alta? Não sei. Eu não sei se ele está lateralizando ali já. Eu não sei, não tem como saber. Mas por que você não entra aqui, ó, numa continuidade de movimento? Arriscado. Arriscado. Deixa quieto. Euro, GBP, USD CAD. Vamos lá, USD CAD. Olha o movimento. Chegou aqui. Está segurando, já voltou. Cheguei tarde na operação. GBP USD, eu vi esse gráfico, ó, GBP USD. Chegou aqui, também está com uns movimentos assim, não tão clássicos, né? Fez um movimento, voltou, não chegou, chegou aqui, já fez um movimento, rompeu essa região, está indo buscar essa outra região aqui, que também tem essa região aqui muito próxima. Então começa a ficar o quê? Começa a ficar uma análise um pouco tanto quanto fora, né? Ah, vamos colocar um indicador? Não, vamos colocar uma ferramenta aqui, ó. Coloquei uma ferramenta, uma FIBO. Olha quando eu falo a importância para vocês dos 50%, ó. Tá vendo, ó? Queda de tendência, voltou, retornou 50%. Por isso que eu falo da importância dos canais de 50%. Ele ainda me mostra força, ó. O volume aqui ainda me mostra força. O preço está chegando na região. Cadu, será que ele corrige nesse 50% ali? Não sei. Não sei, ó. Ele já rompeu aqui. Ele está rompendo ali. Agora tem essa região. Se ele rompe essa região, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar lá o topo lá de cima. Como é que eu sei se ele vai buscar lá em cima? Aí, meu amigo, não sabemos. Ele pode respeitar ali naquela região? Pode respeitar.
que nós temos que fazer? Nós temos que filtrar a ação do preço, então. Olha lá, Cadu, ele já tocou e está retornando, vou entrar? Não, porque ele não preencheu o canal ainda. Vou aguardar mais um pouco. Ó, mostra a pressão, está subindo o preço. Vou aguardar o preço fazer um movimento. Agora ele me marcou uma região ali. A região está marcadíssima ali. Mais que marcada. Ó, vou até tirar essa FIBO aqui, porque senão fica atrapalhando vocês. Ah, Cadu, perdeu a oportunidade, ó. Ele veio, mostrou fraqueza, respeitou e está voltando. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema de eu ter perdido a oportunidade. Aqui, ó, a região. Eu prefiro que ele preencha aqui essa região, ó. Tá subindo novamente, tá subindo novamente, ó. Aqui é o meu ponto de referência para uma correção. Aqui é o meu ponto de referência. Cadu, você acha que agora ele pode corrigir? Pode, mas eu preciso que ele faça aquilo que aparentemente está mostrando. Ó, depende de como que ele fechar ali, eu desço com ele. Desci. Cadu, por que agora você jogou para baixo o preço? Porque agora ele me mostrou, um doji de alta, um doji de baixa. Quando ele mostra esse doji de baixa, é como se ele dissesse assim, ó, nós estamos trabalhando mesmo nessa região e a nossa intenção não é ficar só nessa região aqui, a gente tem vontade de corrigir. Ó, vou fazer o meu stop aqui. Por quê? Porque eu acredito ainda que ele faça um movimento de correção. Por quê? Porque o gráfico me mostra, os filtros me mostram. O filtro que eu digo para vocês é a técnica apurada. Então, quando você faz o contexto da causa do movimento, não é que fica fácil, mas a análise se transforma em algo simples. Como assim, Cadu? A análise se transforma em algo simples. Olha aqui. Perfeita, entrada perfeita. Falei para vocês, olha, eu tenho um ponto de correção aqui. Eu prefiro que ele chegue aqui. Muita gente tomou tinta nessa região. Por quê? Porque não esperou o gráfico mostrar e fazer o movimento. Agora, quando ele me mostrou força de correção, naquela região, aí o que eu fiz? Eu tomei minha decisão. Então, essas questões são filtros. Essas questões são filtros. São filtros de entrada, são gatilhos de entrada. Isso faz com que você lapide a importância de como fazer um trade bem feito. Olha só, os alunos. Olha a importância de eu trazer os alunos. Olha, resultado de Forex hoje, ó, nosso aluno, ó, mandando aqui, ó, $250 no Forex, tá bom? Cadu, o que eu aprendo, eu posso utilizar no Forex? É óbvio, aqui a visão é Forex, não é isso? Isso aqui é o meu roteiro, ó. É o roteiro da aula, inclusive até coloquei aqui ó, os melhores filtros para suporte de resistência, é o que eu queria falar para vocês hoje. Dá uma olhada aqui, ó. Boa tarde, professor. Conhecimento é tão bom, algo que ninguém pode tirar de mim. Através dos seus ensinamentos, com um bom gerenciamento de um Hunter, alavanquei de R$60 para 1.680 em 3 dias. Deus nos abençoe sempre. Ou seja, esse aluno aqui, ele buscou conhecimento que ninguém pode tirar dele. Ele aprendeu como fazer uns trades como um Hunter e em 3 dias de 60 ele foi para 180. Ótimo, maravilhoso, tá? Fez a alavancagem dele por conta própria dentro do gerenciamento. Passado esse dia que ele mandou o resultado, no dia seguinte, ó, ele manda de novo. É o mesmo aluno, tá? É o mesmo aluno, ó. Professor, fui além e terminei um lucro exorbitante de R$1.000 só hoje. Aí no outro dia ele foi lá e só hoje, ou seja, nesses 2 envios aqui que ele mandou para mim, se calcular em 4 dias, ele fez 2.600 e poucos reais. Ele praticamente aí fez 2 salários mínimos em 4 dias. Aí tem muita gente para mim e fala assim, oh, será que é possível? É óbvio que é possível, desde que você saiba o que você está fazendo. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é
possível. Desde que você saiba o que você está fazendo, você tenha disciplina, você tenha controle, você saiba analisar o gráfico na causa do movimento e o porquê da ação do preço. Quando você consegue entender a fundo o que está por trás do gráfico, você consegue colocar isso para desenvolver como resultado. Por exemplo, quais os melhores filtros de entrada em opções binárias? Quais os melhores gatilhos de entrada em opções binárias? Eu uso alguns. Por exemplo, eu sempre falo para vocês, eu chego aqui e vejo. Primeiro filtro que eu utilizo. O que o gráfico está fazendo? Eu tenho que ver como é que o gráfico está trabalhando. O gráfico está sendo desvalorizado, o gráfico está valorizado, o gráfico está com muita volatilidade, o gráfico está em horários de eventos, está tendo muita notícia, tem alguma questão que está balançando o mercado hoje, o mercado está com muito pavio, está com pouco pavio, então a primeira coisa é observar o gráfico. Eu tenho que observar o gráfico e ver se o gráfico é um bom gráfico para operar. Depois que eu fiz isso, eu vou na região. Vi o gráfico, eu começo a entender quais são as regiões que ele está trabalhando. Qual é o canal que ele está trabalhando? Ele está trabalhando num canal próximo ao topo, ele está trabalhando num canal próximo ao fundo, ele está trabalhando num canal intermediário, ele está fazendo canais de forma como linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa. Como que estão essas regiões? Então, outro filtro é a minha região. Vi tudo isso, o que eu faço? Vejo a tendência. Como que as tendências estão trabalhando? Ela está no momento de impulsão? Ela está chegando ao final? Essa tendência é uma tendência forte? Essa tendência ela é fraca? Essa tendência está tendo gaps? Essa tendência está sem gaps? Essa tendência me mostra que ela pode fazer um rompimento? Essa tendência me diz que ela não tem força para romper? Esse é o terceiro filtro. Quinto filtro, né, são os candles. Opa, olhei o gráfico, show, o gráfico está perfeito, é um gráfico bom para operar. Identifiquei a região, identifiquei como que a tendência está funcionando, vejo os candles. Vou aguardar o candle fazer um padrão se ele estiver numa região de padrão. Ele vai me mostrar um padrão de reversão? Não vai me mostrar um padrão de reversão? Esse candle é um candle que mostra fraqueza na região? Esse é um candle que mostra força na região? Qual é o esforço? Qual é o resultado desse candle aqui? Não sei. Eu tenho que analisar, eu tenho que aguardar. E como conjectura, fechando esse contexto, eu vejo o volume. Poxa, o volume está exatamente como eu preciso para que eu tome uma decisão de entrada. Então, esses para mim, são os 5 melhores filtros de entrada, ou 5 melhores gatilhos de entrada em opções binárias. Não tem outros. Se eu conseguir identificar esses 5 movimentos no gráfico, essas 5 funções que o gráfico está desenvolvendo, eu consigo apertar o botão com menos risco. Ah, Cadu, existe 100% de certeza na entrada que eu vou fazer? Não, não existe 100%, mas nós podemos diminuir os riscos. É para isso que a gente faz análise. A gente faz análise para diminuir os riscos. Diminuir os riscos. A gente não faz análise para fazer uma entrada perfeita. Ó, coloca um negócio na sua cabeça. Entenda isso. Você não faz análise do gráfico para fazer a entrada perfeita. Porque entrada perfeita, 100%, ela nunca vai existir. Você faz análise no gráfico para diminuir os riscos. Então, se você diminuir os riscos ao extremo, através de filtros, gatilhos, em suporte e resistência, você consegue drasticamente aumentar a possibilidade de você fazer uma negociação perfeita.
Essa é a diferenciação. A gente pensa ao contrário, você pensa ao contrário, você pensa e fala assim, essa estratégia é perfeita, essa minha análise é perfeita, isso aqui é perfeito, isso aqui é perfeito. Não tem perfeição dentro do mercado financeiro. Não tem perfeição na análise. Mas aquela análise que você fez, você acabou de fazer análise aí, entradas perfeitas. Sim, elas foram perfeitas depois que houve o fechamento da negociação e foi positivo, foi perfeita. Mas existia riscos? Sempre vai existir riscos. Então, qual é, na verdade, a análise perfeita? É aquela onde você desenvolve uma análise onde, por exemplo, você pode aplicar esses 5 filtros, ou esses 5 gatilhos, né, esses 5 melhores filtros, 5 melhores gatilhos para opções binárias, onde você vai diminuir os riscos ao extremo, transformando então em si aquela sua entrada numa entrada tida como perfeita. Conseguiu compreender? É assim que funciona quando nós precisamos analisar um gráfico. Se você quiser se aprofundar mais, quiser entender mais sobre isso, treinamento, nós temos um treinamento, o link está na descrição ou aí no banner do canal, está com 60% de desconto. Corre lá atrás da sua oportunidade. Quer fazer o treinamento, quer aprender realmente a causa do movimento, quer aprender a entender de uma vez por todas, quer parar de entregar dinheiro do mercado, quer se aprofundar, realmente você quer isso, então você tem que correr atrás. Tá? Quer tirar alguma dúvida? Pode mandar lá para o meu @CaduRinaldi no meu Instagram. Você pode enviar suas dúvidas lá. Eu estou inteiramente à disposição para sanar suas dúvidas. Quer um e-book de forma gratuita sobre os 16 padrões de correção que todo trader tem que saber? São 16 padrões de correção de candle ou reversão de tendência que você tem que saber decorar e salteado na sua cabeça. Isso é questão de decorar e ter na mente, porque se ele acontecer, você já sabe por que está acontecendo. Esse e-book está lá de forma gratuita para você no canal do Telegram. O canal do Telegram está aí no link da descrição ou no banner do canal. É só clicar, entrar lá, ir abaixo da minha foto lá no cabeçalho e fazer o download no link que está lá. Ou nas mídias, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não quero me estender. Por gentileza, deixa um like. Se você é novo no canal, se inscreva no canal. Ative o sino das notificações para ficar sabendo das nossas aulas. Te vejo numa próxima aula. Te vejo num próximo trade. Fui!